Bom dia! Bom dia! Mais uma live por aqui. Esperar um pouquinho. Bom, o tema da live de hoje, gente, é 3 investimentos para você começar a investir do zero, tá? Vou dar a dica de 3 investimentos aqui. E muitas pessoas, né? Sabemos que muitas pessoas têm medo, insegurança de investir, né? Por falta de conhecimento, por tantas opções de investimentos que tem aí no mercado. E aí, por essa insegurança, ou acabam não investindo, ou acabam investindo na poupança, né? Que acreditam, né? Que esse é um investimento mais seguro e acabam perdendo aí boas oportunidades de rentabilizar o seu capital. Então, na live de hoje, né, eu vou trazer aí, então, 3 investimentos para você sair daqui com 3 investimentos que você pode começar a investir de forma que você se sinta seguro, que são conservadores tanto quanto a poupança, mas que vão te trazer rentabilidades muito melhores que a poupança, tá? Então, vamos tomar um cafezinho aqui, que eu te esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. Cafezinho de sempre, né? Hoje eu tô combinandinho com a decoração, agora que eu vi. Com os vasos ali atrás. Então, deixa eu só falar para quem não me conhece ainda. Então, para quem não me conhece ainda, tá? Meu nome é Tayana. Esse é o Momento Mesa Financeira. E aqui eu ajudo mulheres em aprender a dominar e multiplicar o seu dinheiro e de forma descomplicada. Mesmo que você ainda não entenda nada sobre o assunto ou que você ainda não tenha dinheiro disponível para começar a investir. Mas se esse tipo de assunto te interessa, né, acompanha aí os nossos conteúdos, né? Que o importante é você dar o primeiro passo com conhecimento e depois seguir a jornada aí, né? Da jornada em busca do caminho da sua independência financeira, da conquista da sua independência financeira. Mas o primeiro passo é você buscar conhecimento para começar essa jornada. Então aqui quem quer aprender sobre investir certo e começar a investir do zero ou sair da poupança com segurança, num investimento que você se sinta tão seguro quanto, mas que tenha boas rentabilidades, melhores que a poupança, já deixa um like aqui na live, deixa vários likes, tá? E também pode compartilhar com outros amigos, pessoas aí que queiram aprender. Oi, Su, bom dia! Bom dia, Su! Que bom te ver aqui! Então, vou começar aqui fazendo uma pergunta, né? Por que a maioria das pessoas se sentem inseguras para começar a investir? Né? Por que será? A primeira coisa que vem na cabeça tô amando as lives. Ai, obrigada! Obrigada, que bom! Eu fico bem feliz mesmo. E fico feliz em te ver aqui também. Então, a primeira causa que a gente pode falar aí, né, que as pessoas se sentem tão inseguras em investir é pela falta de conhecimento, né? Sabemos que o nosso índice de educação financeira na população brasileira é muito baixo. Alguns anos atrás, a cada 100 pessoas, né, só 4 tinham uma base de educação financeira. Na última pesquisa, se não me engano, subiu para 12, mas está muito longe ainda, né, do que a gente pode conquistar para realmente melhorar a qualidade de vida de toda a população, né, para todo mundo ter uma qualidade de vida melhor e realmente fazer o seu dinheiro prosperar. Então, a falta de conhecimento, é claro que gera insegurança e medo, né, de você fazer algo que você não sabe, né? E você acaba adiando o seu plano de começar a investir por sentir essa insegurança. E um segundo ponto também que eu levo em consideração para essa insegurança, de medo de investir, são as várias opções, né, de investimentos que existem no mercado financeiro. Então, tem várias opções. As pessoas escutam aquilo, muitas coisas têm termos técnicos e tal, e acaba assustando. E aí, na dúvida, aquilo gera medo e acaba o quê? Nem investindo, ou acaba investindo na poupança.
Então, esses são dois motivos, essa falta de conhecimento e essa quantidade de informação e de opções de investimentos que acaba, às vezes, assustando para quem não tem base e acaba indo por aquilo que conhece, acha que conhece de uma forma melhor, que é a poupança, por exemplo. Ou, às vezes, acaba até procrastinando esse plano, adiando e acaba não começando a investir. E, às vezes, muitas vezes, acaba deixando o dinheiro disponível ali na conta corrente. E acaba acontecendo o quê? Acaba até gastando, né? Porque daí vem todo aquele reflexo do comportamento, né? Que a pessoa às vezes acaba não conseguindo esperar, tá ali, o sabotador vem e gasta o dinheiro mesmo. Então, é muito importante você realmente começar a investir, né? E tem investimentos melhores que a poupança e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Bom dia, Mi! Tudo bem? Que bom te ver aqui. Quanto tempo, né, Mi? Bom, então os 3 investimentos, né, que eu vou trazer aqui, eles são acessíveis, tá? Fáceis de você fazer. Qualquer banco vai ter essa opção de investimento e qualquer corretora independente também vai ter essa opção de investimento, essas opções, né? E eles são conservadores, né? Ou seja, eles são da classe assim que você se sinta mais seguro. Eles oferecem menos riscos, né, do investimento. E são simples de você fazer, bem fácil de você fazer. Então, não tem segredo, não tem erro. É só você entender aqui o que a gente vai conversar hoje e você pode começar hoje mesmo, começar a investir nesses investimentos que eu vou trazer para vocês, tá? Então, de que maneira, né, as pessoas podem investir de uma forma que elas se sintam mais seguras e, ao mesmo tempo, obtenham bons ganhos financeiros, né? Vou trazer um pouco de contexto aqui, antes de responder diretamente, para você refletir um pouco sobre isso, porque é importante entender que as pessoas, em geral, né, sabem muito pouco, como eu falei antes, sobre o mundo das finanças, né? E falando mais especificamente, cometem muitos erros investindo, né, em produtos ruins aí no mercado financeiro ou que não estejam alinhados com os seus objetivos. Então, o pouco que elas sabem é muito distante mesmo do que realmente está alinhado com o investir certo. E tá bom, Su, tá, beleza. Então isso acontece, como eu falei, por falta de conhecimento e também porque existe uma máquina de propaganda, tá, do mercado financeiro, daí com o objetivo das instituições financeiras de obterem maiores lucros e tal, com boas ofertas, tá, que na verdade geram retornos ruins para você como investidor. Então, mas que são vantajosas, né, para as instituições financeiras, né, que acabam obtendo aí maiores lucros. Então, investindo em produtos ruins, além de você perder dinheiro, você também vai estar deixando de lado a oportunidade de melhorar a sua vida financeira através de bons investimentos e afastando assim a viabilidade da sua independência financeira, de conquistar a sua independência financeira, né? Porque para você fazer o caminho da independência financeira, você precisa também contar, além de todo o planejamento, né, com bons investimentos para maximizar os seus ganhos, né, e acelerar essa conquista da independência financeira. Na hora de investir, é muito importante, né, conhecer os tipos de investimentos. Tem vários tipos de investimentos no mercado, mas você precisa conhecer aqueles que você vai investir, né? Então você precisa estudar um pouco, aprender um pouco sobre os tipos de investimentos para realmente fazer boas escolhas, para saber comparar qual investimento vai trazer uma maior rentabilidade, vai multiplicar mais o seu capital, tá? Então, como eu falei, no mercado financeiro existem muitas pegadinhas, né? E existem as pegadinhas do dinheiro fácil. Então, fique atento a isso, tá? Às vezes a pegadinha do dinheiro fácil é aquilo que realmente vai te levar a ter um prejuízo muito maior, tá bom? Sobre essa insegurança de investir, né? Que é tão comum, né? Para muitas pessoas, tem uma parcela de pessoas que essa insegurança é ainda muito maior. E é o público das mulheres, né? Nós mulheres. O nosso público, né, tem muito ainda a conquistar
vencer esse tabu de que mulher não combina com o mercado financeiro, né? Existe esse tabu, né? A nossa presença no mercado financeiro ainda é muito pequena. E aqui eu não quero falar que a gente é melhor ou pior, né, do que o público masculino. A minha ideia é de que tanto as mulheres quanto os homens pertencem ao mercado financeiro, são capazes de investir, de controlar as finanças, de fazer um planejamento, de tudo isso. Então, é importante, né, que nós mulheres tenhamos consciência de que realmente precisamos também pensar no nosso futuro e aprender a investir para a gente saber o que fazer e realmente fazer boas escolhas, né? Não terceirizar isso ou para o marido ou para uma outra pessoa. Você é capaz de fazer também. Então é importante você refletir isso. Na minha faculdade de economia que eu fiz, a diferença entre mulheres e homens era gritante, é muito mais homens do que mulheres na faculdade de economia. Então ali tu já vê o reflexo dessa presença, né, da força da presença masculina muito maior do que a feminina nesse mercado. Então as mulheres precisam saber que elas podem e devem, né, lidar também com o mercado financeiro para usufruir os benefícios que elas podem ter, para ter uma independência, terem liberdade, se sentirem mais seguras, né? A mulher leva muito em consideração a segurança. Então, tudo isso, os investimentos e lidar com as finanças, é para você ter mais segurança, né? E além de prosperar financeiramente, tá? Eu quero incentivar você, mulher, né? Que se sinta mais pertencente a esse universo financeiro. Hoje temos exemplos de muitas mulheres aí dando um show no mercado financeiro, assim como homens, né? Mas eu trago assim as mulheres para você ver que nós todas somos capazes, né? Então use a seu favor, né, os benefícios do universo financeiro para prosperar a sua vida financeira. Tem algumas pesquisas, e eu quero falar de algumas aqui, do mercado de capitais, por exemplo, né, tem evidenciado, e muito, né, que o mercado financeiro, ele é, principalmente na renda variável, ele é predominantemente ocupado pela população masculina, né, como eu tenho falado aqui para vocês anteriormente. E quando se fala, né, da presença das mulheres, tem uma pesquisa da Ambima, que foi feita em 2022, que ela traz que 3/4 das mulheres brasileiras ainda está fora do mundo dos investimentos. Então imagina, 3/4, né? É muita mulher fora do mundo dos investimentos para se beneficiar, para conquistar liberdade, para prosperar financeiramente, né? Não ficar terceirizando essa prosperidade financeira. E sendo que as não investidoras, né? 72% da população feminina pesquisada. Então, 3/4, né, não estão presentes no mercado de capitais, na renda variável. E das que foram entrevistadas, 72%, né, não são investidoras, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para conquistar, realmente, para realmente as mulheres também terem essa oportunidade de prosperar financeiramente, de ter um futuro melhor, ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Independente do restante, né, das pessoas que a cercam, assim, ela precisa ter esse domínio também, né, para usufruir disso. E tem um outro lado da pesquisa, que na outra ponta, essa pequena parte que investe, né, 83% dessas que investem, dessa pequena parte, 83%, ou seja, a maior parte, investe em quê? Na poupança. Ou seja, né, recorre àquele produto que todo mundo conhece, que é o mais antigo que a gente tem, mas que não oferece uma boa rentabilidade em relação a outros investimentos tão conservadores quanto. Então, entenda a necessidade das mulheres realmente evoluírem em buscar conhecimento e dominarem esse mercado para, né, trazer os benefícios a seu favor, tá bom? Então, a função dos investimentos, qual é, né? Por que as mulheres precisam, né? Oi, mãe, bom dia! Que bom te ver aqui também. Bom dia, Ju! Então, qual é a função dos investimentos, né? Por isso que eu falo, é tão importante as mulheres dominarem esse espaço também,
Porque a função dos investimentos é rentabilizar as economias, né, provenientes do seu trabalho, para que você um dia possa viver de renda. Então, né, a mulher também precisa ter uma qualidade de vida lá na frente. Claro que ela pode construir isso junto com a família, junto com o marido, né? Mas ela precisa também dominar aquilo, não simplesmente terceirizar. Isso gera uma independência maior, né? E uma segurança maior. Então é muito importante isso. Então, além dos investimentos, como eu falo que a intenção ali, né, é rentabilizar os frutos do seu trabalho, multiplicar esse capital que você faz, né, com o seu trabalho. E você vai contar aí com a ajuda dos juros compostos para potencializar isso, né? Então, nem pensar em deixar o dinheiro guardado embaixo do colchão, né, gente? Ainda tem um pessoal aí, uma boa parte ainda, que esse medo de investir ainda nem chega na poupança, né? Nem coloca o dinheiro no banco. Então, deixar o dinheiro guardado embaixo do colchão, você vai estar abrindo mão da ação dos juros compostos, né? Da rentabilidade, e ainda vai estar perdendo poder de compra, porque a inflação continua. E se você não está rentabilizando aquele valor, a inflação vai corroer o seu capital, vai estar diminuindo como se você estivesse gastando todo dia um pouquinho. Tá bom? Então é importante você ter essa consciência. Então, no mercado financeiro existem diversos tipos de investimentos, né? Cada um com características diferentes, e nesse sentido, estudar sobre esses investimentos, e você, mulher, também precisa estudar sobre esses investimentos, se dedicar ao universo financeiro para dominá-lo, né? Dominar, que eu digo, entender, né, como que funciona, aproveitar as boas oportunidades, as rentabilidades, né? E entender, buscar conhecimento sobre isso é fundamental. Eu vou trazer aqui algumas dicas, alguns fatores que eu acho importante, que considero para você investir certo. Então, para você investir certo, requer, né, alguns pontos, e eu vou trazer aqui o que eu coloco, que eu acho importante para você refletir um pouco, né, nessa jornada de investidor. Então, para você investir certo, você deve conhecer os produtos de investimento, né? Então, buscar conhecimento, entender como eles funcionam para você poder comparar e escolher a melhor opção. Ter uma reserva de emergência, né? Para você estar ali com o valor disponível a qualquer momento, que não interfira nos seus investimentos, no caso surge um imprevisto, né? Então, ter uma reserva de emergência primeiro, para depois fazer toda a estratégia dos investimentos, é muito importante. Então, escolher ativos aí de valor para se beneficiar de juros compostos, aí cuida, né? Investimentos, propostas fáceis, investir aleatoriamente, sem pesquisar, né? Analise o fundamento daquele investimento para realmente ter valor, para realmente ser um bom negócio, uma coisa sólida, um investimento sólido, para você ter bons frutos, né, a longo prazo. Não haja por ganância. E aí entra, né, a questão das propostas fáceis, que a gente sabe que muita gente ainda cai nesses golpes financeiros, né? Golpes financeiros como pirâmides e várias outras, né, propostas aí, a gente sabe, inclusive muitas pessoas famosas caem, a gente fica sabendo, caem nesses golpes por querer o quê, né? Um dinheiro fácil, né? E isso tá muito ligado à ganância, então cuide com isso, né? Não haja com ganância, né? Bota o pezinho no chão, você pode ter rentabilidades muito boas que façam multiplicar, que vão fazer o seu capital multiplicar de forma realmente muito eficiente, mas não vai ser do dia para a noite, então fique atento a isso, né? A outra dica é diversifique os seus investimentos, tá? Diversificar os seus investimentos também é uma estratégia muito importante. Reinvista os lucros. Então, a partir do momento que você quer acumular, né, capital para alcançar a sua independência financeira, reinvestir os lucros é muito importante. Seja em ações, seja em fundos imobiliários, os dividendos que você recebe, né? Seja até nos próprios rendimentos, deixe aquilo acumular, né? Para poder realmente aquele juros sobre juros, né? Ter uma potência cada vez maior, porque o juros sobre juros, ele tem uma ação exponencial com o tempo. Então, quanto mais tempo você deixa, né, o seu capital lá investido, maior vai ser a ação dos juros compostos. Depois eu vou trazer um exemplo ali de conta, de quanto que você
né, teria se você deixasse por tanto tempo, por X tempo. E você vai ver que quanto mais tempo, a ação realmente, a dos juros compostos é muito maior. Quanto maior o tempo, muito maior essa ação dos juros compostos, tá? E a última dica que eu sempre trago para investimentos, foque no longo prazo, né? Para realmente você não querer gastar ele a qualquer momento e ter melhores resultados. É claro que os melhores investimentos vão ter aí uma contrapartida, né? Você tem que deixar um prazo maior, aí você vai ter um retorno de rentabilidade maior. É mais ou menos esse raciocínio. Então, foque no longo prazo, tanto pelo tempo, a ação dos juros compostos, que é exponencialmente maior, e também pelos tipos de investimentos que você pode optar, que vão te oferecer ainda melhores rentabilidades. Então, como eu falei, vou reforçar, antes de você começar a investir, tá? Forme a sua reserva de emergência. Muito importante que você tenha reserva de emergência para os imprevistos. Reserva de emergências é para cobrir aqueles imprevistos que podem surgir. Uma perda de emprego, um carro que estraga, uma manutenção não esperada dentro de casa ou no carro, enfim, né? Tem várias situações, uma doença, ficar doente. Então tem uma série de coisas que a gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar preparado porque não sabemos, né? Então, ter essa reserva de emergência não vai afetar os seus investimentos ali, né, bem estruturados, tá bom? Então, esse é um detalhe. E aí você pode me falar assim, né? Tayana, mas eu invisto pouco dinheiro, né? Eu invisto pouco dinheiro, então eu prefiro deixar na poupança mesmo, não vai fazer tanta diferença. Será que não vai fazer tanta diferença? Se você considerar de um mês para o outro, talvez não faça, mas depois a gente vai ver se realmente com mais tempo, se não faz tanta diferença, né? Porque eu sei que conquistar essa segurança para investir, né, em investimentos que talvez não seja a poupança, para você que está tão acostumado com a poupança, pode levar um tempo, né? Exige também um conhecimento para isso. Mas eu também posso afirmar, né, que essa maior segurança em relação à poupança, ela só existe, né, por falta do conhecimento, como eu estou falando aqui, e por essa questão cultural, né, da poupança ser um investimento aí mais antigo, né, vindo lá desde Dom Pedro. Então as pessoas têm essa imaginação de que a poupança realmente é muito mais segura, né? E não é bem assim. A gente até sabe que teve um problema do confisco, né? Da poupança. Não estamos preocupados com isso, né? Hoje, mas eu só trago a título de exemplo. Então, se a poupança, né? Ela é tão segura, mais segura que as outras, porque ela tem esse histórico e os outros investimentos não têm. Então, não faz sentido considerar aí a poupança mais segura, tá? Então, investir pouco no longo prazo e investindo certo, você pode obter grandes resultados, tá? Não ignore o pouco que você pode investir. No longo prazo, ele pode realmente trazer um efeito muito que você não imagina, né? Que pode realmente trazer um conforto, uma qualidade de vida, mesmo investindo pouco com disciplina e considerando o longo prazo e escolhendo bons investimentos, você pode se surpreender com o resultado que você pode ter lá na frente. Então, não ignore o poder dos juros compostos, tá? No longo prazo. Então, eu vou fazer o comparativo aqui para a gente avaliar se você investisse na poupança ou se investisse no outro investimento, né, que seja tão conservador quanto, mas que tenha uma rentabilidade diferente. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu vi um cliente meu aqui da época do banco. Seu Adib, bom dia, seu Adib, que bom te ver aqui. Bruno, bom dia. Silvia, Márcio, amor, tá aí? Até o Cezinho entrou, ó. Bom dia, pessoal. Que bom vê-los aqui na live. Então, vamos fazer um comparativo para a gente entender, tá? Vamos supor que você vai investir R$500 por mês, certo? R$500. Não é um valor tão alto, né? É um valor factível, né? Para se investir por mês. E a gente hoje tem a poupança em torno de 8,17 ao ano, tá? E a taxa Selic 13,75 ao ano. Então, se a gente considerar, né, que você investisse R$500 por mês na poupança, com esse cenário atual, tá, gente? Claro que as taxas vão mudar, mas elas sempre vão ter uma diferença entre um e outro. Então, eu vou trazer com a diferença do cenário atual, mas claro que isso, né, as taxas vão oscilar daqui para frente. Mas considerando o cenário atual, se você investir R$500 por mês em 10 anos,
Na poupança, você vai acumular R$ 91.861, exatamente, tá? Se você investir no investimento relacionado a Selic, você vai acumular 110.000, né? 994, tá bom? Em 20 anos, olha a diferença que vai dar. A diferença em 10 anos foi 19 mil de um investimento para o outro. Em 20 anos, essa diferença vai saltar para R$ 200.000. Então, para tu ver como, com o tempo, a ação dos juros compostos, ela vai fazendo uma guinada muito maior. Então, em 20 anos, na poupança, você acumularia R$ 297.247. E com um investimento atrelado a Selic, você acumularia R$ 496.516. Então, a diferença já passou para 200 mil, 199.269. Então, vamos arredondar 200 mil. Agora, em 30 anos, qual que vai ser a diferença entre investir na poupança e no investimento relacionado a Selic, né, com o indexador da Selic? Então, aqui na poupança, investindo R$ 500 por mês em 30 anos, você vai acumular na poupança R$ 715.609. E no investimento atrelado a Selic, você vai acumular R$ 1.819.682. A diferença passa a ser R$ 1.100.000. Mais de R$ 1.100.000, R$ 1.104.73, tá? Então, você consegue perceber a diferença que os juros compostos, com o fator tempo, pode causar entre um investimento para o outro. Então, eu vou retomar aqui, só para você, né, refletir novamente o que eu falei aqui, trazendo um por um. Vou falar só da diferença agora. Então, investindo R$ 500 por mês, se você investe na poupança em 10 anos e você investe no investimento atrelado a Selic em 10 anos, a diferença de um para o outro, né, vai ser de R$ 19.000 de rentabilidade aproximadamente. Então, a mais do que a poupança. Em 20 anos, essa diferença salta para R$ 200.000 de um investimento para o outro. E em 30 anos, essa diferença salta para 1.104.000 de diferença a mais que a poupança. Então, entenda que existem investimentos tão conservadores quanto a poupança, mas que vão render muito mais. E aqui eu falo, né, trago novamente, o horizonte de longo prazo realmente faz toda a diferença para você realmente construir um bom patrimônio aí, tá bom? Com os investimentos, né? Então, quais investimentos para você começar a investir, né, de forma que se sinta mais segura ou seguro e obtenha boas rentabilidades, tá? Então aqui, o jeito errado das pessoas é escolher investimentos, tá, que não estejam alinhados com o prazo dos seus objetivos e nem com o seu perfil de investidor. Então não cometa esse erro, tá? Não faça dessa forma. E também fuja de produtos que não são investimentos, que são ofertados muito no mercado financeiro, mas que não são investimentos. Por exemplo, título de capitalização, né? Já falei várias vezes para vocês aqui. E também o consórcio. O consórcio pode ser uma boa opção para você, né, alcançar aquele objetivo de comprar o carro, a casa própria. Claro que isso tem que ser avaliado, tá? Mas muita gente usa como opção de investimento. Eu não consigo guardar um dinheiro, né, para poupar. Então, eu vou fazer o consórcio que eu sou obrigada a pagar. Não, então faz um investimento que ele debita da sua conta automaticamente, como faria o consórcio. Mas um investimento que rentabilize, não um consórcio, que você ainda vai pagar a taxa de administração. Então, não faz sentido. Então, não caia nesses produtos, tá? E também não escolha a poupança, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Que outros investimentos tão conservadores como a poupança vai te trazer rentabilidades muito melhores do que a própria poupança, tá? Então você deve começar, né? Você pode começar fazendo seus investimentos, diversificando eles. Para quem, aqui agora eu vou começar a falar, porque assim, existe a diversificação, né? Que a gente fala muito, traz muito isso como orientação para você diversificar os seus investimentos, né? Porque diversificando seus investimentos, você vai proteger o seu capital. Você vai investir em investimentos que estão correlacionados de forma diferente. Então, um vai estar atrelado a um índice que o outro, que quando um sobe, o outro cai. Então, aí você não acaba... se você investe tudo no mesmo indexador, se o mercado cai naquele indexador, né? O indexador cai devido ao mercado, os seus investimentos todos caem. Então, quando você faz uma diversificação, você acaba protegendo. Enquanto um está subindo, né, o outro está caindo e acaba protegendo dessa forma e, ao mesmo tempo, né, obtendo bons resultados aí no longo prazo
com essa oscilação. Mas aqui, como eu vou falar de 3 investimentos para você começar a investir do zero, então a gente parte do princípio que você não vai começar fazendo uma diversificação elaborada dessa forma. Então, qual é a forma simples de você fazer isso, né? Então, você pode começar investindo com pouco ou com muito, porque tem muita gente que tem muito e mesmo assim ainda sente inseguro de investir. Não quer dizer aqui valor, tá, gente? A questão da insegurança de investir e do medo de investir não tem a ver com tenho pouco ou tenho muito. Tem pessoas que realmente não entendem sobre investimento e geram uma insegurança, mesmo tendo um potencial maior de investimentos. E da mesma forma, quem tem pouco também pode ter. Então, a ideia aqui é, se você vai investir com pouco, você vai fazer um investimento, tá? Você vai escolher um investimento e começa a formar a sua carteira. Conforme a sua carteira de investimentos vai aumentando, você começa a diversificar. Qual que é a primeira forma de diversificação que você pode fazer, tá? Primeira forma, começou a acumular um pouco mais, você pode diversificar por curto, médio e longo prazo. Um investimento para cada prazo, tá? Essa é da onde você vai começar. Então, curto prazo, eu vou colocar, né? Qual é o meu curto prazo até 2 anos? Médio prazo, você sabe que é de 2 a 5 anos e longo prazo é acima de 5 anos. Aí eu vou dar um exemplo, eu vou investir 100 mil reais. Então, eu vou colocar 20 mil até 2 anos, por exemplo, meu objetivo lá de 2 anos, eu vou colocar 20 mil porque é o meu objetivo de 2 anos. No meu objetivo de médio prazo, eu vou colocar 30 mil, que é o meu objetivo lá de médio prazo, é 30 mil. E no longo prazo, mais 5 anos, eu vou colocar 50 mil, que é o meu objetivo lá. Você vai estipular isso, né? Que é só um exemplo. E aí, no curto prazo, você vai escolher um investimento, no médio prazo, o outro, e no longo prazo, o outro. Fazer investimentos diferentes, um para cada um, tá? Essa é a forma que você pode começar a diversificar. Tayana, vou investir 5 mil reais. Vou começar assim. Escolhe um investimento desses que eu vou trazer aqui para você começar. Escolhe um e começa a acumular. Conforme você vai aumentando, você vai começando a diversificar. Tayana, vou começar a investir 500 reais por mês, né? Não tenho nada investido. Começa com um investimento. Começa investindo num tipo de investimento e vai acumulando. Conforme vai aumentando o seu capital, você vai ampliando. Mas também, claro, Tayana, eu vou investir 500 reais por mês. 300 reais é para a compra do meu carro daqui tanto tempo. E 200 reais é para eu viajar daqui tanto tempo. Beleza, podemos fazer 2 investimentos diferentes. Um para cada um, colocando ali o prazo que cada um vai ter. Então, também dá para fazer, tá? Mas claro que isso tem que ser analisado de forma personalizada. Estou trazendo insights e dicas aqui para você, né, fazer a melhor escolha possível, tá bom? Então, 3 investimentos aqui que você pode fazer para começar do zero, de uma forma que você tenha mais segurança, se sinta seguro por ser um investimento menos arriscado, como a poupança, mas que vai te trazer rentabilidades melhores do que a poupança, tá? Não esqueça que antes você deve fazer a reserva de emergência, tá? Para não misturar com os seus investimentos aqui para objetivos. Então, os 3 investimentos para você começar do zero que eu indico, tá? Que eu acho interessante para você começar e obtendo boas rentabilidades e de uma forma que você se sinta mais seguro por ser um investimento conservador. O primeiro é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele rende 100%, né, da taxa Selic ali. E ele é um título do governo, é um título seguro. E você tem a rentabilidade diária também, ele vai rentabilizando de forma diária. E ele também possui a liquidez diária, você pode resgatá-lo a qualquer momento. Claro que você tem um horáriozinho, uma regra, tá? No Tesouro Selic, se você resgata ele até 1 hora, ele cai no mesmo dia. Se for depois da 1, ele cai no dia seguinte, mas no dia seguinte está garantido que realmente entra aquele capital. Então, o Tesouro Selic é uma excelente opção, ele é super acessível, você pode investir com valores muito menores que R$100, então você pode começar investindo hoje. O Tesouro Selic, você não contrata diretamente na sua conta bancária, você tem que ter um cadastro na corretora. Seja a corretora do banco que você já tem conta, ou seja na corretora que você abre uma conta, numa corretora independente, né? Porque ele tem esse cadastro na B3, que é a Bolsa de Valores, então por isso que ele precisa ser negociado, né, pela corretora. Então, você pode fazer o cadastro na sua corretora do seu banco, né, hoje mesmo. Depois você vai lá, depois que está cadastrado, o banco deu o ok, que o cadastro está ok,
você já começa a operar Tesouro Selic e começa a investir, tá bom? Isso é muito fácil, tá, gente? Bem simples mesmo. E se você tem uma conta na corretora independente e você não depositou lá ainda, você vai pegar o dinheiro do seu banco, vai fazer uma TED ou um Pix lá para a conta na corretora independente. E lá na corretora independente você vai acessar lá Tesouro Selic e vai fazer a aplicação. Outra forma é você acessar diretamente o site do Tesouro Direto, escolher lá o Tesouro Selic e aplicar, mas igual vai ter que ter o cadastro da conta e na corretora para fazer pelo Tesouro Direto, que você vai fazer um login lá e vai exigir isso, tá bom? Então, esse é um excelente investimento, ele rende 100% a taxa Selic, né? É muito acima da poupança e vale muito a pena. O segundo investimento, também para você começar do zero, é o CDB. Também tem valores acessíveis, você pode investir com valor super baixo, depende de instituição para instituição financeira, porque o CDB, ao contrário do Tesouro Selic, que é um papel do governo, o CDB é um papel da instituição privada, de um banco, por exemplo, né? Então, você vai investir no papel daquele banco, você vai emprestar o dinheiro para o banco. Já no Tesouro Selic, você vai emprestar o dinheiro para o governo, né? E aí você vai investir num CDB, que você vai procurar aí papéis que paguem pelo menos 100% do CDI, para você ter uma rentabilidade que seja ali muito próxima da Selic, tá? Então, se você quer, Tainá, não quero cadastrar na corretora ainda, deixa eu dar o primeiro passo só lá na minha agência, porque tem isso, tá, gente, na prática. Como eu trabalhei muitos anos em instituição financeira e com as consultorias, eu percebo isso na ponta que há essa resistência, às vezes a pessoa tem que dar um passo pequenininho para realmente ir ganhando confiança. Então, se você é uma dessas pessoas, não tem problema. Começa pelo CDB então, mas só se atente à taxa do CDI, porque tem muitas ofertas aí de bancos tradicionais que pagam uma taxa muito pequena do CDI, então você acaba tendo um retorno muito baixo, né? E aí você tem que se atentar a isso, já que a gente está querendo obter retornos melhores que a poupança, você precisa se atentar, né? Então aí é o percentual do CDI na hora de escolher um CDB. E tem CDBs que você pode resgatar a qualquer momento, mas tem CDBs que eles exigem uma carência, eu vou te pagar mais, uma rentabilidade muito maior, mas você não pode resgatar em 2 anos, em 1 ano, e aí você tem que se atentar, você está investindo para quê, né? Quando você vai precisar desse dinheiro? Então, se você vai precisar ele a curtíssimo prazo, se atente à liquidez diária, tá? Então, avalie a liquidez e o percentual do CDI na hora de escolher um CDB para você investir. O CDB ele é super acessível, você vai no banco, no aplicativo da conta do banco e você já pode fazer a qualquer momento, é só lançar lá e ele também rende diariamente, tá? Então, é um excelente investimento também que rende melhor do que a poupança, desde que você fique atento ao percentual do CDI, como eu falei. Então, busque pelo menos 100% do CDI ou mais. Tem até propostas aí que pagam um pouco mais, né? Mas aí você tem que pesquisar, mas 100% CDI já é uma rentabilidade que você está muito próximo do Tesouro Selic, que rentabiliza, né, com 100% da Selic. O terceiro investimento é um investimento que não é para você fazer com um valor que você vai poupar mensal. O Tesouro Selic, o CDB, você pode colocar mensalmente, né? Mas esse terceiro investimento é uma opção para que você que quer investir assim, eu tenho 10 mil, vou colocar esse dinheiro lá para ficar 1 ano, 6 meses, 2 anos ou mais, né? E aí você quer um investimento seguro, mas que rentabilize melhor ainda do que essas duas opções que eu dei antes, como o CDB e o Tesouro Selic. Mas aí você vai colocar como uma aplicação, né? Você pode fazer outra depois, mas você não vai fazer R$300 por mês, R$200 por mês nesse tipo de investimento. Não é o perfil. Aqui é você colocar realmente um valor mais significativo. E aí que o investimento que eu trago é a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Ela tem o benefício da isenção do imposto de renda e ela paga uma rentabilidade melhor do que a poupança, bem melhor do que a poupança e pode trazer uma rentabilidade melhor do que o CDB e o Tesouro Selic. Eu já vou explicar aqui como que você vai avaliar se ela está melhor, né? A proposta dela é melhor que o Tesouro Selic ou que o CDB. Então, a LCI é uma excelente opção, só que ela não tem a liquidez diária. Você não pode resgatar ela a qualquer momento. Você vai fazer ela para 90 dias, e aí se você contrata 90 dias, você não mexe antes de 90 dias. Ah, eu quero para 180 dias. Tem também, tem até 5 anos. Então, vai ver na instituição financeira quais são as opções. Quanto maior o prazo, mais a instituição financeira vai pagar em relação ao CDI, né? Porque aqui a gente vai ligar também o percentual do CDI que ela vai rentabilizar o seu investimento, assim como o CDB. Só que, claro, como ela não cobra imposto de renda, a rentabilidade, o percentual do CDI dela vai ser menor que o CDB.
entende? Só que na rentabilidade líquida, ela acaba sendo maior porque não tem o imposto de renda. Pode ser maior, né? Às vezes pode não ser. A diferença está na conta que você vai fazer para comparar entre um e outro. Mas, no geral, a LCI rentabiliza muito mais, tá? Então, é um excelente investimento, é um investimento que realmente tem bastante segurança, oferece bastante segurança, né? Só tem a questão da liquidez, então você tem que entender para quanto, né? Quando que você quer esse investimento, para quanto tempo você quer usufruir dele, né? Resgatá-lo, e aí você vai escolher o prazo ideal daquela LCI para você fazer o seu dinheiro lá, trabalhar e multiplicar. Então, como que você vai avaliar? Invisto no CDB ou na LCI, né? A gente está falando de CDI, então vou trazer aqui CDB e a LCI. Tem uma fórmula que eu vou colocar aqui nos comentários aqui. É bem fácil, tá, gente? Não se assusta, não. Ó, 100, você vai pegar 100 e multiplicar. Multiplicar. Aí você vai abrir aqui parênteses, né? Vai colocar 1 menos... Aí você vai pegar a alíquota do IR, tá? IR. Por exemplo, se no CDB você vai resgatar em 2 anos, a alíquota vai ser de 15% de imposto de renda sobre a rentabilidade desse investimento. Então, a gente vai colocar aqui, se eu aplicar, né, para 2 anos, né, e aí eu vou ter uma dedução de 15% do imposto de renda, quanto que vai ser minha rentabilidade líquida para eu comparar com a LCI? Porque a LCI, como ela está falando ali a rentabilidade que ela vai ter em relação ao CDI, de percentual, já sabe que aquilo ali é o final, é líquido, porque não vai deduzir o imposto de renda, porque ela tem a isenção do imposto de renda. Mas no CDB não, então você tem que fazer a conta. Aí você vai colocar isso aqui, ó, para ver a taxa equivalente, que a gente chama. Então, 100 vezes 1 menos o IR, então vamos colocar 15 dividido por 100, né? Vai dar 0,85 vezes 100, 85%. Então, aqui a gente percebe que um CDB com 100% do CDI, né, que rentabilize 100% do CDI, você vai, porque eu tô colocando 100, né, se aquele CDB pagasse 110% do CDI, lá no 100, no primeiro 100, no início da fórmula, você colocaria 110, né, se ele rentabilizasse 105, você colocaria 105, então ali é o percentual do CDI e depois você multiplica a alíquota do IR para saber quanto que vai ficar de rentabilidade líquida, tá? Então, aqui, a gente tem a conta de 100% do CDI no CDB, menos os 15%, né, de imposto de renda considerando os 2 anos, né? Você calcula ali 85% do CDI. Espero que vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Gente, tá fácil de entender. Tô tentando, assim, falar bem esmiuçado, porque eu sei que sem um flip chart ou uma outra coisa para explicar, desenhar, fica um pouco mais difícil, talvez, mas vamos lá, é bem tranquilo, às vezes pode assustar, mas é muito fácil, tá? É só uma fórmula, né? São números, mas não tem nada demais, é só multiplicar e diminuir e pronto. Então, se aquele CDB, que é 100% do CDI, que ele rentabiliza 100% do CDI, a rentabilidade líquida dele é 85% do CDI, aí eu tenho uma LCI que paga 95% do CDI. Qual que vale mais a pena? Se a LCI 95% do CDI já é o líquido. Se 95% do CDI é maior que 85% do CDI no CDB lá, por exemplo, tá valendo muito mais a LCI. Você consegue perceber essa diferença? Consegue entender a conta para você entender que a LCI, o percentual do CDI dela já é a rentabilidade líquida e no caso do CDB você vai deduzir o imposto de renda, ver o líquido que vai dar em relação ao CDI e comparar com a LCI? Consegue ter essa noção? Então, é isso que você precisa entender para na hora de escolher ou um CDB ou uma LCI, por exemplo, tá bom? Lembrando que a LCI é para você colocar um valor mais significativo, como eu falei, a ideia aqui não é poupar mensalmente, né? Daí poupar mensalmente vem mais a ideia do Tesouro Selic. Não sei o que aconteceu, tá? Parou aqui, mas já voltou. Peraí, deixa eu ver. Então tá, gente. Então, é isso, né? Sobre esses investimentos que eu queria trazer pra você. E eu vou até fazer uma conta aqui do que eu falei pra ficar mais fácil de você entender, tá? Então, se você tem um CDB que paga 100% do CDI e você tem uma LCI que paga 95% do CDI, tá? Como eu falei. Aí a LCI não vai ter imposto de renda. O CDB vai.
Então, supondo que esse CDB em 2 anos vai deduzir 15% do imposto de renda, né, da rentabilidade. Então, a rentabilidade final dele vai ficar líquida em 85% CDI, como a gente fez a conta ali antes, que eu coloquei a fórmula para vocês nos comentários. Então, se você comparar 1 milhão investido na LCI, tá? Por um prazo de 5 anos ou num CDB. Qual que vai ser a diferença desse 100% lá, que a instituição financeira vai oferecer do CDI, no CDB, e 95% na LCI, que é menor, mas é líquida? Qual que vai ser a diferença? Então, no CDB, você vai acumular, né, R$ 1.761.649, e na LCI, você vai acumular R$ 1.836.661. Então, qual que é a diferença em 5 anos do CDB para a LCI, nesse exemplo que eu estou dando? Você vai ter uma diferença de R$ 75 mil de rentabilidade, de rendimentos, né? De colocar dinheiro no seu bolso a mais do que naquele CDB. Então, é essa conta que você precisa entender. Ah, Tayana, 75 mil. 75 mil? Você vai deixar 75 mil na mesa? Não faz sentido, né? Isso vai potencializar a sua acumulação de capital. Então, entender essas diferenças fazem toda a diferença, né, nessa sua jornada aí de fazer as melhores opções de investimentos para ter maiores ganhos financeiros, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro aqui, que vocês tenham conseguido entender, né? Uma alternativa para quem vai começar a investir com pouco dinheiro, como eu falei, né? É investir ou tudo no Tesouro Selic, ou tudo no CDB, vai começar com muito pouco, então coloca num só, né? E aí você vai diversificando depois no curto, médio e longo prazo, como eu falei antes, né? E mais à frente, conforme você vai evoluindo nessa jornada, você vai começando a diversificar entre vários investimentos para cada prazo. Então, no curto prazo você vai diversificar, no médio prazo você vai diversificar também, e no longo prazo você vai começar a diversificar também. Mas para isso, claro, tem que, né, você tem que fazer esse passo a passo, né? Porque também não adianta diversificar tudo e colocar um pouquinho só em cada coisa, que também não vai ser uma boa estratégia. Então, tudo tem o seu momento certo, né? Você já deve ter ouvido falar, né, de nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E realmente, nunca coloque os ovos todos na mesma cesta, porque se a cesta quebra, você perde tudo. Então, por isso que a gente traz muito esse conceito da diversificação, que é importante, mas claro, né, que tem um momento certo para realmente diversificar dessa forma mais elaborada, como eu estou falando aqui para vocês, né? Então, essa estratégia de diversificação, inclusive, como eu falei, elas são ativos descorrelacionados, para quem às vezes tem dúvidas, né? Como diversificar essa mais elaborada mais à frente, né? Então, ela traz a ideia de você investir em papéis diferentes, que tenham indexadores diferentes, categorias de aplicações diferentes, né? Para variar os seus ativos ali entre alto e baixo risco, né? E para que você possa rentabilizar todos os ovos ali daquela cesta, né? E não colocar tudo numa coisa só, né? Então, é isso, gente. Então, com esses 3 investimentos que eu falei aqui para vocês, conservadores, Tesouro Selic, o CDB, com uma taxa de 100% CDI ou mais, a LCI, com uma taxa do CDI, também um percentual do CDI, que seja superior ao do CDB, porque ela tem a carência, então ela tem que valer mais a pena mesmo do que o CDB, né? Você vai se sentir mais seguro. São investimentos extremamente seguros, tá, gente? Conservadores. Todos eles vão estar sendo rentabilizados pelo indexador, ou Selic ou CDI. No caso, Selic, Tesouro Selic, CDI, né? Ali a LCI e também o CDB. Então, você investindo dessa forma, né, para você começar aí e fará o seu dinheiro render muito mais do que na poupança, como a gente viu aí na live de hoje, né, o comparativo da rentabilidade entre esses investimentos. Então, falamos aqui hoje, né, de saber investir, de escolher os investimentos e como isso é importante para você acumular, né, acumular seu patrimônio de forma eficiente para multiplicar o seu capital e construir o caminho da independência financeira e realmente conquistá-la lá na frente, né? Então, isso é muito importante. Mas também, tá, tem um assunto que também é importante e que eu vi também isso muito no dia a dia nas instituições financeiras, que é saber como escolher um empréstimo para a pessoa que precisa, às vezes, tomar um empréstimo, né? Fazer um empréstimo
e elas às vezes pegam um empréstimo ruim com as taxas de juros mais altas, né? Ou às vezes quer se olhar fatores que são importantes na hora de escolher um empréstimo para que realmente ela faça uma boa escolha. Então, por isso que esse assunto também é muito importante. E que eu vejo que as pessoas também não têm conhecimento, né, na hora de escolher um empréstimo. Por isso que isso vai ser assunto para a próxima live, segunda-feira que vem, às 11 horas. Eu espero você aqui para falar sobre as opções de empréstimos, para você saber como escolher, né, e que fatores você deve ficar atento, tá bom? Então, se você gostou da live de hoje, deixa like e marca aí um amigo, né, que você acredita que poderia, né, se beneficiar com essas dicas de investimentos que eu dei aqui hoje para você. E até segunda-feira. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada, Mi, Amor, Cris, Rafaela, Jean, Vini, Ionara, Rafaela, a mesma, Gustavo, Johnny, a Camila, né? E os outros eu já tinha falado aqui. Então tá, gente, obrigada pela presença de hoje e até semana que vem.